Oi, vamos falar agora sobre o presidente Lula. O governo adiou de sábado para domingo o embarque do presidente para a viagem oficial à China. A decisão foi motivada, segundo o Palácio do Planalto, por um quadro de pneumonia leve identificado na noite de quinta-feira. Segundo o comunicado, o petista passou por exames no Hospital Sírio-Libanês e retornou ao Alvorada. Em evento no Rio de Janeiro com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, na noite de ontem, o presidente fez apenas um discurso rápido e disse que pouparia a voz para o encontro com o ditador da China, Xi Jinping. A comitiva de Lula para o país asiático será composta por parlamentares, empresários e até sindicalistas. José Maria Trindade, muita expectativa por aí, Zé, para essa viagem. Chama a atenção justamente a composição dessa comitiva, né? Mais do que representantes do governo, ministros, diplomatas, empresários, sindicalistas. É uma caravana que vai à China. Com qual intenção, qual o objetivo dessa visita, Zé? É a Rota da Seda, né? Ô Vitor, eu entendo e diante de muito trabalho aqui de que a saúde de um presidente da República é uma informação pública. Ontem, quando fiquei sabendo do atendimento do presidente Lula, eu tive dificuldades exatamente de dizer, não, uma coisa banal, é apenas uma rotina, e acho, e sempre foi assim, a saúde do presidente da República tem que ser oficialmente comunicada, e nós já temos um trauma muito grande aqui sobre Tancredo Neves, onde mentiram, onde esconderam exatamente diagnósticos e situação do presidente e assim por diante. Então, em primeiro lugar, isso. Houve uma tentativa de abafar, uma tentativa de esconder. Ontem foi muito difícil falar sobre isso. Aí, só no final da noite, hoje de manhã, é que confirmaram essa situação do presidente Lula. Os médicos colocam a assinatura dizendo que se trata de uma pneumonia leve, né? O médico, quando dá um diagnóstico assim, ele assume a responsabilidade. E aí não se trata de uma questão pessoal do Lula, mas é o presidente da República. Ele nesta institucionalidade, ele obedece a regras. Por exemplo, quando é o traslado, quando ele sai, quando ele anda por Brasília ou por qualquer lugar, ele tem que andar com um comboio presidencial que envolve corpo de bombeiros, uma ambulância, um carro reserva, um batedor. Não é porque ele quer, é assim. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer sobre esta falta de transparência que é muito importante. Parece banal, mas não é. É muito importante. Sobre a viagem, Lula está, depois de ir aos Estados Unidos, ele vai à China, ele visitou outros países, mas os dois estão se polarizando aí nessa disputa pelo mundo, né, pela atenção do mundo. E nessa viagem à China, há a possibilidade de muitos negócios. Vários deputados já estão lá, vários empresários já estão lá, aguardando a chegada da comitiva. E eles já estão tendo e preparando conversas bilaterais importantes. A ideia do governo, que é uma ideia antiga, é viabilizar uma exportação de melhor qualidade, de produtos elaborados, e não ficar só vendendo carne in natura e soja e milho para fazer ração lá. Enfim, é preciso elaborar essa exportação. E aí há uma cobrança de que a China também coloque aqui no Brasil indústrias e que participe aqui também de investimentos no Brasil. O setor agropecuário entendeu esse convite do presidente Lula como um aceno positivo. São mais de 40 empresários do setor agropecuário. Alguns, segundo me disseram integrantes da bancada, que não estão apoiando o governo e entenderam que esse convite é positivo, porque o setor não pode ser oposição, o setor tem que se desenvolver. Apesar do governo estar com uma certa resistência com o setor agropecuário, mas é preciso, de alguma forma, o governo incentivar. E como é que é isso? Fornecendo exatamente essas linhas e principalmente crédito, subsidiar crédito para desenvolver ainda mais um setor que cresceu enormemente, mais de 50% nos últimos anos, né? E é um dos principais da nossa balança comercial e do PIB do Brasil. O setor agropecuário hoje é de longe o maior, né, e melhor em qualidade, né, setor brasileiro de desenvolvimento e de produção. É muito importante essa viagem. É só o Lula não entender que isso que está na frente dele, né, não é uma oportunidade para o Brasil, mas ele não pode se perder em políticas a ponto de isolar os Estados Unidos.
Então, é uma comitiva bastante grande e eu diria que é uma ação agressiva e arriscada nessa ida do presidente à China. A China, Vitor, está apostando muito na África, está comprando a África e levando para lá os produtos brasileiros. Quando eu digo produto, é a tecnologia do Brasil em produzir. E, Cláudio Dantas, você falava agora há pouco, né, sobre esse cenário geopolítico global tomado por um clima de Guerra Fria. Diante disso, Dantas, como é que você posiciona nesse contexto essa ida do presidente Lula à China? Dantas. Bom, eu acho que o presidente da República tem que ir em todo lugar. Tudo depende da agenda. A agenda que está posta é uma agenda comercial, é a agenda do agronegócio. Tanto é que a visita do Lula foi antecedida pela do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que foi com uma equipe importante e que destravou ali o bloqueio à importação de carne que estava em função de um caso específico de vaca louca. Então ele cumpriu o seu papel técnico e agora o Lula vai fazer a sua visita política. O que interessa é saber os acordos que serão assinados, embora em muitas dessas visitas são assinados memorandos de entendimento que ficam na gaveta, se tornam apenas intenções, acordos de boas intenções que não avançam. Agora, temos de assistir os discursos, temos que entender as sinalizações. Como eu disse antes, nós estamos diante de uma reacomodação de forças, né, geopolíticas nesse plano, nesse tabuleiro internacional. Tem ali a Ucrânia, a guerra na Ucrânia como ali um nó, tá certo? E o Brasil, ele precisa manter a sua independência, mas o seu alinhamento histórico com valores ocidentais, né? Não é possível, de repente, a gente se tornar uma Cuba, né, da Guerra Fria do passado, né? Ficando aqui como um posto avançado de interesses da China, da Rússia e de outros países onde predominam regimes de força, regimes ditatoriais. Por isso a minha preocupação em relação a essa tendência de se querer incluir no BRICS o Irã, de se incluir a Arábia Saudita, né? De se incluir a Venezuela e a Argentina, que está quebrada. Então a gente viu o que foi feito nas gestões do PT no passado em relação ao Foro de São Paulo, em relação ao financiamento de obras de infraestrutura em países, em regimes amigos, obras hiperfaturadas, dinheiro da corrupção, mas que acabou, em alguns casos, construindo infraestrutura que nem temos aqui no Brasil. Então esse é um crime de lesa pátria que nunca será investigado, nunca foi investigado, nunca será investigado. Poderia ter sido investigado no governo anterior, mas não foi. O fato é que a gente precisa olhar com lupa essa viagem de Lula e poder avaliar os resultados a partir da sua conclusão. E para você, Pavinato, é positiva essa viagem do presidente? Olha, eu vou falar uma coisa muito séria, preste atenção. O maior feito do governo do PT. Só com esse feito, o governo do PT já superou o de Bolsonaro, hein? Que feito é esse? Lá vem. Mandar o Lula para a China. Feito esse pequeno xiste, economicamente é duvidoso. Por quê? Primeiro, nós temos uma comitiva mais variada que a Arca de Noé. Nós vemos ali empresários sérios, empresários não tão sérios, empresários que, aliás, já causaram prejuízos bilionários na casa das centenas de bilhões de dólares no Brasil, lá no ano de 2017, com informações privilegiadas, queda de bolsa, quebra de mercado. Estão todos nessa comitiva. Isso já soa estranho, já soa muito estranho. Segundo, o que o Brasil tem para oferecer para a China, além de commodities e a tecnologia do agronegócio, que pode tirar a vantagem do agronegócio brasileiro? Então o Brasil, ao que parece, vai vender commodities e comprar tecnologia. E tem uma visita especial na Huawei, que é aquela empresa de tecnologia
que causou uma grande polêmica no mundo pela sua capacidade de espionagem ilegal. Ora, há 2 semanas atrás, o governo Lula estava todo revoltado com uma tecnologia da ABIN que era capaz de fazer espionagem. E agora eu vou, a contragosto dos Estados Unidos e de Israel, fazer uma visita bastante demorada e longa na Huawei, uma empresa que, aliás, aqui no Brasil, a Huawei está aqui há 20 anos, ou seja, desde o primeiro governo Lula, não contrata mulher para cargos de executivo, porque elas engravidam e ficam 6 meses fora. Governo que veio salvar as mulheres da misoginia fascista de Bolsonaro, vai lá fazer uma reunião na Huawei que deixa de contratar mulher para altos postos porque elas engravidam e ficam 6 meses dando prejuízo para a empresa. E uma empresa suspeita de espionagem. Veja que a indignação petista, ela é seletiva e que eles não têm coração. Na verdade, eles são grandes enganadores. Geopoliticamente, por fim, isso é um desastre. Nesse momento de guerra na Ucrânia, é um desastre. A China já comprou o seu lado, eles estão firmes do lado de Putin. A não ser que isso facilite os planos de paz de Lula. Que Xi Jinping convide Putin para que eles sentem numa mesa de metal e tomem uma cervejinha Tsingtao, que é a cerveja chinesa, comprada pela Ambev em 2014, aliás, para discutir a paz na Ucrânia. Concorda, Roberto Mota, com o Pavinato? É um mau momento para essa visita do presidente à China? A China é a segunda economia do mundo, né? Ela está disputando com os Estados Unidos o lugar de superpotência hegemônica. A China hoje tem investimentos estratégicos em energia, logística e comunicações. Daí a empresa Huawei, que, se eu não me engano, o maior acionista dela é ou era o Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas Chinesas. Esses investimentos estão em vários países do Ocidente. A China também tem o hábito de cultivar fortes laços de amizade com políticos ocidentais. Vários políticos ocidentais, quando eles saem dos cargos, eles são contratados para trabalhar para empresas chinesas ou para fundações que gerem fundos da China. Agora, o líder supremo da China se encontrou recentemente com o líder supremo da Rússia. Não deve ter sido uma conversa de abobrinha. Hoje em dia, o Ocidente, os países do Ocidente, gastam boa parte do seu tempo e da sua energia atacando eles próprios, né? Esquecendo o passado, demonizando a herança do Ocidente, destruindo a linguagem, ressuscitando a censura e gerando cada vez mais divisões na sociedade. Enquanto esse processo acontece no Ocidente, no Oriente, as potências cada vez mais se fortalecem e se unem. Enquanto as Forças Armadas Ocidentais estão sendo treinadas no uso de novos pronomes, cuidado, não pode errar. A Rússia está usando a Ucrânia como campo de teste para exercitar os seus músculos militares. Não sei se vocês viram o anúncio que a Rússia fez há alguns meses do desenvolvimento de um torpedo nuclear capaz de provocar um tsunami radioativo. E o curioso é o seguinte, eles fizeram um videozinho para explicar como funcionava esse torpedo, um vídeo oficial, e eles usaram como exemplo o mapa do Reino Unido, para mostrar como o tsunami destruiria o país. E o Exército de Libertação Popular é assim que se chamam as Forças Armadas da China. São um braço militar do Partido Comunista Chinês. Não custa lembrar, né? Na China só tem um partido, Partido Comunista Chinês. O braço armado deles é o Exército de Libertação Popular, que está caminhando para se tornar a maior potência militar do planeta. Eu acho que nesse contexto, visita do Brasil ou não visita do Brasil
não vai fazer muita diferença. Chamou, Dantas? Chamei porque tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? Como conhecemos as relações internacionais, elas são baseadas em interesses. E interesses comerciais, geopolíticos, diferentes frentes, né? Nesse caso da China, eu percebo que no debate público há aí uma espécie de xenofobia e ela acaba contaminando a análise crítica e fria que você precisa ter para esse tipo de relação. O Brasil, como eu disse, o Lula, o Brasil, as empresas brasileiras precisam ter relações comerciais com todo mundo, precisa trazer tecnologia sim, se for necessário, mas não pode ser idiota. Né? Como aconteceu com o governo Lula, quando pegou e botou a Embraer lá na China, e a China foi lá e copiou o modelo da Embraer, e depois ficou lá a fábrica a Deus dará. Esse tipo de alinhamento ideológico e sem uma contraprestação correta é que acaba, vamos dizer assim, dando resultados que não são os melhores para o Brasil, para o país, para a sociedade. Existe uma coisa nessa conversa de BRICS, de China, de Rússia, de Irã, de Venezuela, que precisa ser debatida, a gente precisa estar atento a isso, que é a criação de um modelo alternativo ao SWIFT, um modelo de pagamentos que é o padrão internacional, que é o SWIFT, que é um modelo, que é o sistema que, inclusive, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve uma discussão sobre a expulsão da Rússia desse sistema de pagamentos, que é o sistema de pagamentos a partir do qual se fazem as compensações bancárias entre países. E o que se quer, há uma negociação entre essas potências para se criar um sistema alternativo. E o Brasil, se o Brasil entrar nessa brincadeira, ele vai se posicionar mais realmente do lado desse grupo nessa nova Guerra Fria que a gente está vivendo. Isso será muito ruim. Agora, em relação a fazer negócio, a comprar celular, se chega celular barato aqui, o cidadão tem mais acesso, pode comprar, que compre, né? É um pouco o modelo de liberdade econômica que precisa existir. Agora, é lógico, tem desafios que precisam ser enfrentados. Há uma pauta também nessa viagem que ela é muito incômoda ao PT, que é a pauta da tributação desses sites de venda chineses, Alibaba, Shein e etc., que eles fazem a festa das classes mais baixas, que podem comprar roupa bem mais barata do que nas feiras aqui, mas infelizmente do jeito que é feito hoje eles não pagam tributo nenhum. Então, sonegam impostos, ganham bilhões, centenas de bilhões e sonegam impostos. Então, se a Hering paga imposto para vender a camisa dela, esses sites também precisam pagar imposto. Esse é um debate muito curioso, porque o governo, que está na sanha arrecadatória, ele está a favor dessa tributação. Só que os ideólogos, né, aqueles que têm esse alinhamento mais ideológico, falam assim, não, a gente tem que manter. E a pauta do próprio governo Lula, né, de atender aos mais pobres, também fica comprometida nesse caso. Então, é uma viagem bastante interessante, com vários pontos aí para a gente ficar de olho.